Hello ladies and gentlemen, this is Leonardo Leite with one more video of all the quizzes that are posted on the fan page of Facebook from agoraeufalo.com. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo com todas as respostas dos quizzes postados na fanpage do Facebook diretamente de agoraeufalo.com. Aqui é Leonardo Leite falando. And I'm very happy to do one more answer for the quizzes on this video. Let's do this. Ok. Tô muito animado, esse já é o 6º vídeo e vamos que vamos. O pessoal tá gostando muito, eu espero que você esteja gostando. O propósito destes quizzes, a maior parte deles é conscientizar você que está aí na internet buscando formas de melhorar o seu inglês, formas de aprender o seu inglês. Chamar a sua atenção para a questão da tradução. Traduzir não significa conseguir se comunicar em inglês. Quando você lê um texto, joga ele no Google Translator, você consegue traduzir aquele texto e tudo bem. Aprender inglês não significa saber traduzir. É isso que é muito importante. Vou repetir. Falar inglês e entender inglês não é a mesma coisa que saber traduzir. Então, quando nós falamos inglês, nós estamos falando o idioma inglês. Não adianta nós formarmos uma frase em português e ir substituindo as palavras nessa frase por palavras em inglês. Não funciona. As frases são diferentes, certo? Por isso que eu coloco algumas frases em português, nesses quizzes aí que nós vamos ver agora, eu coloco uma frase em português e peço para você escolher uma correspondente em inglês. A maior parte dos quizzes tem sido isso. Alguns eu faço um pouquinho de conhecimento de gramática e tudo mais, mas o que eu mais gosto mesmo é trabalhar com essas frases. Então, é importante que você não caia no conto do vigário de achar que substituir palavrinha por palavrinha naquela frase em português, você vai chegar à frase correta em inglês. Tá entendido? Então vamos, por exemplo, a primeira da semana deste vídeo 6 ao quiz número 1 deste vídeo 6. Que a frase é uma frase que a gente usa muito, principalmente quando nós estamos aprendendo como se fala aquilo em inglês. Ok? Normalmente, um adendo aqui antes de eu dar a resposta para isso. Não adianta você treinar o seguinte: como se fala embreagem em inglês? Essa como se fala embreagem, eu adoro usar essa frase. Muita gente chega para mim e fala assim: Léo, como é que fala embreagem em inglês? E a pessoa me pergunta em inglês. Eu não vou dar ainda a pergunta em inglês porque eu não dei a resposta, ok? Mas isso é o tipo da pergunta que você não vai fazer para um nativo. Você não vai conseguir fazer essa pergunta para uma pessoa que não fala português. Então a pessoa chega para mim, eu vou dar logo a resposta desse aqui, que aí você vai entender, ok? Como se fala tal em inglês? Como se fala aquilo em inglês? A resposta correta, a frase que corresponde é What do you call that in English? What do you call that in English? Ok? Não é how you speak that in English, what is that in English, what's the name of that in English. Não, a frase utilizada para isso é what do you call that in English? Para você observar que não é intuitivo. Se você for traduzir ao pé da letra, você não vai chegar à frase what do you call that in English? Porque falar não é call, ok? Então, mas Léo, call não é falar. Não é falar, mas quando você pergunta como se fala ou como se diz alguma coisa em inglês, é assim que você pergunta. Tá entendido? Então agora, vou voltar ao exemplo que eu estava dando. What do you call that in English? Você nunca vai chegar para alguém que não fala português e perguntar What do you call embreagem in English? A
pessoa não sabe o que é embreagem, não adianta. Então, ou você vai ter que usar a mímica, apontar para algum objeto, apontar para alguma coisa, ou você vai ter que descrever aquilo, ok? Então, se você quiser saber como que fala, por exemplo, um abajur, você aponta para o abajur e fala, what do you call that in English? And the person gonna say, oh, you call that a lamp. Okay? That's a lamp. É por aí. Ou, então, se você quiser descrever, ok? So, what do you call that thing we use in the car to change shifts? You know, to change shifts. To shift gear. Ok? Então, você tem que descobrir ou melhor, descobrir não, você tem que explicar aquilo que você quer. Mas a frase de como se fala ou como se diz aquilo em inglês é what do you call that in English? That's letter D. Alright? Agora vamos para a segunda. Essa segunda eu gosto muito dela. A pergunta é como ela é quando você quer saber da personalidade, do jeito da pessoa. Então, quando você pergunta como é a personalidade dela, como é que ela é, qual que é o jeito dela, você está buscando adjetivos como legal, gente boa, ou então chata, entediante, interessante. São características de personalidade ou jeito de ser, ok? Então, quando você quer perguntar sobre isso, a pergunta correta, ou seja, a frase correta é letter C. What is she like? Okay, what is she like? What's she like? Okay, is she nice? Is she boring? What's she like? Então, toda vez que você quiser perguntar como é alguma coisa, é sempre what, blá, 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 like. Então, por exemplo, como que é viajar para o Japão? What is traveling to Japan like? Entendeu? É bacana essa frase, é legal aprender isso. Ok? Como que é estudar abroad, study abroad? Como é que é study abroad? What is studying abroad like? E por aí vai. Ok? Então, a pergunta correta é what is she like? What's she like? Dando sequência à pergunta de como ela é, essa próxima aí é como ela é de aparência física. Então, a resposta que você está procurando é alta, baixa, magra, gorda, tem um nariz pequeno, um nariz grande, um ombro largo, whatever que for a característica física dessa pessoa. Aí a pergunta já não é mais what is she like, a pergunta é what does she look like? Letter D. A resposta, então, a frase correta é what does she look like, quando você quer perguntar sobre a aparência. Se você quiser mudar o she, pode, no problem. What does he look like? What do they look like? What does your father look like? What does your mother look like? What does your boyfriend, what does your girlfriend look like? Ok? Aí você usa o sujeito que você quiser. Compreendeu aí as duas coisas? O como ela é de personalidade e como ela é aparência física? Great. Let's go to the next one. E esse aqui também eu adoro falar sobre isso aqui, ok? Não consigo fazer isso. A resposta correta é a letter B. I can't do that. I can't do that. E aí muita gente vem perguntar, mas I can't do that, eu não posso fazer isso ou aquilo. Olha, o can, quando a gente usa o can, ele pode ser também para habilidade ou possibilidade. Então, quando você pega e fala assim, eu tô tentando, I'm trying to open the door, but I can't, significa, eu tô tentando abrir a porta, mas eu não consigo, não é que eu não possa, ok? Por exemplo, I can't speak English. I can't speak English, não está dizendo que não pode, ou que não tem permissão, é que você não consegue. Okay? I just can't do that. Não consigo fazer isso. Ok? So it's letter B. E seguindo essa coisa do can aí,
Eu resolvi colocar uma frase complicadinha. Aí, ó. Você vai poder terminar o relatório semana que vem? Tô perguntando se você vai poder, ok? Você vai poder terminar o relatório semana que vem? A frase correspondente em inglês é Will you be able to finish the report next week? Então, tudo relacionado ao can, fora do termo, fora do presente, né? E fora do passado, que seria could, você vai usar o to be able. Então, é isso aí, ó. Will you be able to finish the report next week? Para você ver que não dá para traduzir. Você tem que realmente entender qual a frase correta. Muita gente perguntou assim, mas por que a letra C não pode? Are you going to can? Porque o verbo can é um verbo modal, ele não funciona como os outros verbos, né? Igual to go, to be, right? To finish, to do. Ele não funciona. Ele é um verbo modal, ele deve ser utilizado sempre junto com outro verbo e não ele sendo o verbo, ok? Espero que você tenha entendido isso que eu falei. Se não, vocês escreva aí no comentário que eu explico melhor. Alright? Então, a resposta correta é letter D. Will you be able to finish the report next week? Ok? E por último, querer é poder. É um provérbio em português e que inclusive rima, tá vendo? Querer é poder. Isto é uma frase em português. Não tem como você simplesmente substituir os dois verbos e formar uma frase. As pessoas não vão entender, não é assim que funciona. A resposta para este quiz, querer é poder, é letra A. Where there is a will, there is a way. In English, existe este provérbio e ele é desta forma. Where there is a will, there is a way. Letra B eu inventei, letra C eu inventei, letra D eu também inventei. Ok? A resposta correta é Where there is a will, there is a way. Bom, qualquer dúvida que você tiver, escreva aí embaixo nos comentários que eu vou adorar responder. Alright? Well, thank you so much for listening and I hope to see you on the next video quiz. Agora eu falo. Thanks a lot. Bye bye.